Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu quero convidar você e toda a sua família a ouvir a santa convocação do nosso Deus através do Salmo de número 9, e vamos ler de forma inicial do verso 1 ao verso 10, onde o salmista nos diz o seguinte: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreende as nações, destrói o ímpio e para todo sempre lhes apaga o nome. Quanto aos inimigos, estarão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arraste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Em um mundo em que muitos pensam que os únicos motivos para render graças ao Senhor é conquistas de bens materiais, o salmista nos diz que, como cristãos, nós temos vários motivos para agradecer ao Senhor. De um Deus que se assenta no seu trono, de um Deus que julga com justiça, de um Deus que não desampara aqueles que o buscam de todo o coração, e de um Deus que nós podemos dizer que podemos ter alegria no seu santo nome. Como diz no Salmo, no verso 2, alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Vamos orar ao nosso Deus em atitude de adoração ao nosso Salvador. Senhor Deus, amado Pai, graças rendemos a Ti, pois nós temos a convicção que servimos a um Deus que não está morto, a um Deus que vive para todo sempre, a um Deus que não desampara os seus filhos, a um Deus que julga todos com retidão. Nós temos muitos motivos, Pai, para contar todas as maravilhas que o Senhor fez em nossas vidas, todas as maravilhas que o Senhor proporcionou na sua criação, que possamos ter nessa noite um coração grato e uma atitude de um verdadeiro adorador, que possamos buscar cada vez mais a Tua santa presença e que possamos buscar de todo o nosso coração. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações e aceitando todo o nosso louvor e a nossa adoração. E é no nome de Jesus Cristo que te oramos. Amém. Vamos cantar ao Senhor o hino de número 63. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma
seja o teu combate longo ou breve aqui. Não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizes quantas são, recebidas da divina mão. Bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Após cantar ao Senhor, vamos ao nosso momento de confissão, e eu quero concluir a leitura do Salmo de número 9. Vamos ler do verso 11 ao verso 20, onde o salmista nos diz: cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhe o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhe, Senhor, o medo, saibam as nações que não passam de mortais. Eu quero chamar a sua atenção para o verso de número 15, o verso de número 16, que nos diz: afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhe os pés. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Esses versículos nos mostram a verdade que muitas vezes tentamos esconder um pecado cometendo outro pecado. E quando nos escondemos nas obras das nossas próprias mãos, o verso 16 vai dizer: enlaçado está o ímpio nas obras das suas próprias mãos. E quem faz isso? A consequência no verso 17 diz: serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Que esse possa ser um momento que você possa refletir sobre a sua vida em todos os momentos em que você agiu de acordo com as obras das suas próprias mãos e nesses momentos em que você conduziu a sua vida como se Deus não existisse. Esse é um momento para que possamos reconhecer as nossas falhas e ter a certeza e a convicção que temos perdão no nosso único mediador, que é Cristo Jesus. Vamos orar ao nosso Deus confessando os nossos pecados. Senhor, amado Pai, depois de ouvir a Tua santa convocação, depois de cantar louvores ao Senhor, chegamos em um momento que não é um mero ritual, mas é um momento em que reconhecemos quem somos, reconhecemos a grandeza do Teu poder, reconhecemos que somos pecadores e que só existe salvação em Cristo Jesus. Nesse momento que o Senhor possa estar trabalhando nos nossos corações, lapidando todas as nossas condutas para que possamos viver corretamente de acordo de uma forma que agrade ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas atitudes, que o Senhor purifique os nossos lábios, que o Senhor nos leve a compreender e a sempre lembrar do Senhor nas nossas falas, nas nossas atitudes, na maneira como tratamos os nossos irmãos, que o Senhor transforme a nossa vida cada vez mais para que possamos ter a imagem e semelhança do Senhor, que as nossas atitudes reflitam a Tua glória, que o nosso testemunho reflita o Teu poder, que o Senhor esteja nos lavando e nos purificando para que possamos encontrar alegria na Tua lei. Somos gratos porque não é pelas nossas forças, nem pelos nossos méritos, mas é pela obra de Cristo Jesus. E é no nome dele que nós te oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Gratos ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados, vamos cantar ao nosso Deus. Aqui presente.
Boa noite, meus irmãos. Para nossa meditação e reflexão na palavra de Deus, eu gostaria de ler o capítulo 12, dos versos 3 até o verso 8 da carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 12, dos versos 3 ao verso 8, diz o seguinte: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberdade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Vamos orar nesse instante. Pai, obrigado, Deus, porque a Tua palavra fala por si só aos nossos corações. Obrigado porque ela é viva. Obrigado porque ela é presente nos nossos dias. É a palavra do Senhor aos nossos corações que nos molda, nos quebranta, nos coloca perante a cruz de Cristo e nos faz olharmos para o nosso coração e sermos moldados e formados mediante a Tua palavra, Deus. Peço que o Senhor possa falar conosco nessa noite, que o Senhor possa, através da Tua palavra, Deus, trazer as aplicações que possamos colocar em prática no nosso dia a dia e vivermos assim de maneira a honrarmos e glorificarmos ao Teu nome e unicamente ao Teu nome. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, vale ressaltar que antes do versículo 3, nos versos 1 e 2, talvez dois versos muito conhecidos do capítulo 12 de Romanos, mas é muito interessante que Paulo ele traz, nesses dois versos, 3 exortações. Se nós pudéssemos resumir os 2 primeiros versículos do capítulo 12, Paulo ele traz 3 exortações. A primeira delas é que nós devemos nos oferecermos a Deus como culto racional, que é o nosso oferecer como sacrifício vivo a Deus. Essa é a primeira exortação. A segunda exortação que Paulo traz para nós é que nós não podemos nos conformar com este mundo. E a terceira exortação é que nós devemos diariamente sermos transformados pela renovação da nossa mente. Esse processo ele se dá à medida em que nós nos aproximamos do Senhor, nos relacionamos com Deus. E olhando esses 2 versos, quando nós partimos então para a leitura do verso 3 até o verso 8, a gente consegue enxergar neste parágrafo agora uma aplicação que Paulo vai trazer para mim e para você, e essa aplicação vem em consequência aos 2 primeiros versos do capítulo 12, nos versos 1 e 2. E é muito interessante que essas aplicações, elas são para mim e para você, mas não apenas para a nossa vida no contexto de igreja, no contexto da nossa rotina de comunhão, de estarmos juntos, mesmo que ainda impedidos de estarmos juntos, mas sim para a nossa vida pessoal. E olhando do versos 3 a 8, nós vemos aqui o que Paulo traz sobre os dons espirituais. E é através dos dons, ou seja, das habilidades e capacidades que o próprio Deus nos deu, a maneira que fomos salvos. A partir da nossa salvação, Deus aperfeiçoa em nós as habilidades e as nossas capacidades, o que conhecemos por dons. E então, nesse parágrafo, nós iremos ver como que nós devemos colocar em prática esses dons, e não apenas num contexto de igreja, mas em toda a nossa vida, em toda a nossa rotina. E para a gente extrair o que o texto traz para mim e para você, eu dividi esse parágrafo em 3 aspectos que Paulo traz para mim e para você. E o primeiro aspecto é uma orientação
aos cristãos, aos filhos de Deus, sobre a maneira que eu e você devemos pensar de nós mesmos, a maneira que eu e você fazemos uma autoavaliação. E isso a gente encontra no verso 3, que diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vale ressaltar aqui, irmãos, que quando Paulo fala sobre a graça, logo no início do versículo, essa graça que a gente lê no verso 3, ela não é a graça que nós estamos acostumados a falar, que é o nosso chamado à salvação. Aqui, quando Paulo usa o termo graça, ele está se referindo ao seu título de apóstolo, que ele vai trazer lá no capítulo 1, no versículo 5, onde ele vai trazer a autoridade e responsabilidade para si de apóstolo, de então poder dizer para nós, igreja, corpo de Deus, que nós devemos pensar sobre nós mesmos com uma maneira equilibrada, com moderação. E essa é a primeira orientação que Paulo traz para mim e para você. O texto nos mostra que, quando a gente faz uma primeira leitura, nós corremos o risco de pensar que alguma outra pessoa deveria estar lendo o texto, de que alguma outra pessoa que você conhece ou que você sabe de algumas tendências de atitudes que essas pessoas têm, e você pode pensar assim: puxa, essa pessoa deveria prestar atenção que o texto diz para ela não pensar além do que ela deve pensar, que ela deve ser moderada, que ela deve ter um pensamento equilibrado. Mas é interessante que Paulo, ele não traz essa recomendação para que a gente pense do outro como ele deve se portar. Mas Paulo, ele é muito específico em dizer: digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo. Ou seja, Paulo está fazendo um convite um tanto quanto complicado, porque a gente tem que olhar para o nosso coração, se humilhar, nos colocarmos perante Deus e pedirmos para que Deus nos ajude a sermos equilibrados em relação ao nosso pensamento, sobre a avaliação que nós fazemos de quem somos perante Deus e em relação aos dons que nós temos. E quando a gente tem esse pensamento equilibrado, quando a gente consegue ter esse pensamento moderado, é aí que nós conseguimos, de maneira mais íntegra e saudável, glorificarmos a Deus. Ou seja, você não pode se achar melhor do que você é. Você não pode achar que você é a pessoa mais habilidosa, que você é a pessoa que tem os maiores dons, os melhores dons, e você é uma pessoa imprescindível, insubstituível na igreja, que você é a única pessoa que é capaz de fazer determinados ministérios na igreja funcionar, porque sem você aquele ministério não funciona. E Paulo nos exorta a justamente termos um pensamento equilibrado e entendemos o nosso papel na igreja, no corpo de Cristo. Mas também existe o outro lado. Para você que acha que a igreja funciona muito bem sem você, então você não precisa fazer nada. Aqui é uma exortação de Paulo a pensarmos de modo equilibrado, nem para mais e nem para menos. E esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de trazer para mim e para você, para a minha vida e para a sua vida, de que a gente possa se desafiar a fazermos a cada dia uma avaliação de nós mesmos e entendermos que devemos pensar de uma maneira sadia, de uma maneira equilibrada, de uma maneira humilde, entendendo o nosso papel no corpo de Cristo. E com isso surge uma pergunta que é: como fazer essa avaliação? Como eu posso fazer essa autoavaliação de pensar de mim mesmo de maneira equilibrada e não além do que convém? E a resposta é no mesmo verso 3. Paulo ele vai dizer: pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu de cada um. É interessante nós nos lembrarmos que é segundo a fé que somos salvos. É pela fé que nós somos salvos. E a partir do momento que somos salvos, nós somos agraciados por Deus com dons. Deus, mediante a cruz e a salvação, ele aperfeiçoa em nós
as nossas habilidades, para que possamos agora não fazer o que fazemos por simplesmente fazer, mas fazer o que fazemos para que Deus seja glorificado. E perceba que a medida da fé que o texto nos traz não tem a ver com o tamanho da fé que você tem em Deus, por você acreditar mais em Deus do que outras pessoas. Mas a medida da fé aqui é a livre e espontânea distribuição que o próprio Deus ele faz ao dividir, ao doar graciosamente os dons a cada um de seus filhos. E isso nos leva a ter um pensamento que devemos ser realistas e sensatos com os dons que Deus nos deu. Nós não podemos nos aventurar na igreja e acharmos que porque eu fui salvo e Deus me deu dons, que agora eu tenho que fazer tudo, eu tenho que estar no louvor, eu tenho que dar aula para as crianças, eu tenho que estar no projeto de mídia, eu tenho que receber as pessoas na igreja, eu tenho que fazer tudo. Não é isso que o texto nos traz. Até porque, quando nós encontramos essas pessoas aventureiras na igreja que acham que devem servir em tudo e que os seus dons se aplicam a uma totalidade da igreja, muitas vezes essas pessoas correm o risco de se frustrar com a igreja. Às vezes uma pessoa que acredita ter o dom do ensino, e então ela dá aula na IBD, dá aula para as crianças, para os jovens ou para os adultos, mas é nítido que a pessoa não tem aquele dom de ensino, e aí alguém pode chegar e acabar exortando essa pessoa, trazendo uma palavra em amor, para ajudar a pessoa a entender, porque às vezes essa pessoa está ensinando as pessoas da igreja, e ela, pelo fato de não ter essa habilidade do ensino, ela não apenas está roubando a oportunidade de alguém poder trazer o ensino, como pode estar trazendo um ensino para as pessoas que não seja um ensino completo. Então veja que os nossos dons colocados em prática da maneira correta, elas fazem com que o corpo de Cristo, com que a igreja, ela funcione de uma maneira mais limpa, de uma maneira mais saudável. Ela caminha, ela não fica engrenada, presa, mas ela caminha. Agora, se uma pessoa acredita que se é uma pessoa aventureira e ela então sai pela igreja buscando os ministérios todos e querendo servir de todos os jeitos em todos os ministérios, e ela não é hábil para isso, ela pode não apenas se frustrar e às vezes até acabar saindo da igreja, revoltada com a igreja, dizendo que que a igreja não reconhece o valor da pessoa ou suas habilidades, mas ela também às vezes inibe o corpo de Deus, a igreja de Deus, de poder estar recebendo um alimento puro, um bom banquete de ensino da palavra de Deus. Então, queridos, nós devemos ser moderados, sensatos e equilibrados para que a gente possa entender o nosso papel no corpo de Deus, que é exatamente a analogia que Paulo traz agora no segundo aspecto que eu gostaria de extrair do texto, que é a analogia do corpo de Deus, que nós encontramos no verso 4 e 5, que Paulo diz: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. É importante ressaltar nesses dois versos algo que, às vezes, isso para mim e para você acaba sendo muito difícil, talvez de aceitar ou até mesmo de lidar. Mas é que, queira você ou não queira você, uma vez que somos salvos, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós, como ovelhas do Senhor, nós estamos unidos uns aos outros. E nós precisamos uns dos outros, simplesmente porque estamos unidos em Cristo. E o texto diz que nós somos um só corpo e membros uns dos outros, mas nós temos funções diferentes no corpo. Paulo traz essa analogia porque, ao nos lembrarmos que somos apenas uma parte do corpo e não somos o corpo todo, isso nos ajuda a pensar de maneira sensata e equilibrada sobre quem somos e qual é o nosso papel no corpo de Cristo.
Até porque uma pessoa que ela faz tudo na igreja, ela acaba muitas vezes roubando a oportunidade de outra pessoa servir e ainda mais não consegue servir com excelência. E também temos o oposto de uma pessoa que não faz nada, o famoso crente esquenta-banco, que vem aqui aos domingos e não faz nada, e acaba sobrecarregando as outras pessoas que estão fazendo. Por isso nós devemos ter esse equilíbrio e encontrar qual é o nosso papel para que possamos cooperar com a igreja para a expansão do reino de Deus aqui na terra. E aí Paulo, já caminhando agora para o último aspecto do texto, ele vai trazer um encorajamento para a igreja. E esse encorajamento nós vemos dos versos 6 ao 8. O encorajamento através da lista de habilidades ou da lista dos dons que Deus nos dá para que possamos servi-lo. E diz assim, a partir do verso 6, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. A gente precisa entender, queridos, que o dom é a capacidade que Deus nos dá de podermos servir ao próprio Deus com as nossas habilidades. E você sabe naquilo que você é bom. Você sabe se você consegue ensinar as pessoas, você sabe se você consegue tocar um instrumento, se você sabe cantar, se você tem habilidades tecnológicas que podem cooperar para que a igreja possa passar os slides, que possa fazer as transmissões dos cultos. Enfim, trabalho na igreja não falta. Os ministérios da igreja sempre precisam dos membros da igreja para que a igreja possa dar continuidade no seu projeto. Que a gente possa, como corpo, dar continuidade em servirmos e cultuarmos a Deus. Mas é interessante que, às vezes, a gente pode cair em um pensamento de que eu tenho o dom de servir. E quando a gente olha aqui na lista de dons, quando Paulo fala sobre exercer misericórdia, você pode cair no pensamento de, já que eu sei ensinar, eu não preciso exercer misericórdia. Não, se nós olharmos para essa lista, todos os cristãos têm o dever de contribuir, todos os cristãos têm o dever de exortar em amor, todos os cristãos têm o dever de ensinar, de liderar, de trazer comunhão para a igreja, de se relacionar com as pessoas. E esses dons, eles não são para umas pessoas e não para outras. Esses dons, eles são para o corpo de Deus, para mim e para você. Mas os dons, como eles são dados em proporções diferentes e funções diferentes, pode ser que algumas pessoas podem doar mais, e aqui falando de modo financeiro, eu conheço pessoas que não têm apego nenhum ao dinheiro e sempre que que a igreja precisa de alguma coisa ou que algum irmão está precisando de alguma coisa, existem pessoas que contribuem, que ofertam, mas tem outras pessoas que já não fazem isso com tanta facilidade. Ao mesmo tempo que existem pessoas que exercem misericórdia de uma forma surpreendente, pessoas que ficam na porta da igreja esperando os irmãos chegarem, não apenas os diáconos, mas outras pessoas ficam à porta da igreja e cumprimentam e se importam, choram junto, ajudam, aconselham, e isso fazem mais do que outras pessoas. Mas isso não muda o fato de que eu e você temos a obrigação, uma vez que somos salvos, de amar as pessoas, de servir as pessoas, de podermos conversar com as pessoas e aconselhar as pessoas uns aos outros, de amar, chorar junto. Esse é um papel do cristão. E como resultado disso, dos nossos dons, do nosso serviço, automaticamente a igreja ela cresce. Não necessariamente cresce em números, em quantidade, mas a igreja cresce em qualidade, porque
à medida que nós desenvolvemos e colocamos em prática os dons que Deus nos deu, o reino de Deus ele é expandido na terra. Porque nós corremos o risco, muitas vezes, de aplicarmos e utilizarmos os dons apenas na igreja. E Deus não me deu e não deu a você os dons que Ele deu para você usar apenas na igreja, no domingo. Mas para que todos os dias você possa colocar em prática. Se você tem a facilidade de ensinar, você pode ensinar na sua casa, você pode ensinar as pessoas do seu trabalho, da sua escola, e de diferentes maneiras você pode colocar em prática o ensino para que o evangelho possa alcançar a vida dessas pessoas. Se você tem a facilidade de exercer misericórdia, você pode amar e se compadecer das pessoas do seu trabalho, da sua escola, da sua família, chorar junto, amar, trazer uma palavra de consolo, mas trazer o evangelho para essas pessoas. E é interessante que, pensando nesses 3 aspectos que Paulo nos traz, eles só são possíveis de ser colocados em prática uma vez que o evangelho faz sentido na minha e na sua vida. Não adianta de nada nós falarmos sobre os dons se você ainda não tomou uma decisão por Cristo, se o evangelho não fez e não tem feito efeito na sua vida. Você precisa, se isso não faz sentido para você, você tem a oportunidade de se colocar perante a cruz de Cristo, reconhecer que você é pecador, reconhecer que você é falho e que Deus ele não olha para você, não há nada que Deus enxergue na sua vida que possa fazer com que Deus fale, nossa, eu vou salvar essa pessoa. Não. A livre e espontânea graça e vontade de Deus em nos escolher por sermos pecadores nos permite, uma vez regenerados e alcançados pelo evangelho, de sermos agraciados com os dons, para usarmos os dons que Deus nos deu para servirmos, honrarmos e glorificarmos ao próprio Deus. Porque senão, o ensino, sem pensar em Cristo, ele é apenas um ensino. Mas um ensino que vem, uma vez que sou salvo e eu ensino as pessoas, e ele vem acompanhado do evangelho, ele pode ser um ensino transformador. Uma pessoa que exerce misericórdia, ela pode ser, sem Cristo, ela pode ser apenas uma pessoa ética na sociedade. Mas uma pessoa que em Cristo exerce misericórdia, ela leva o evangelho às outras pessoas. E essa é a beleza dos dons. Os dons que Deus nos deu para usarmos deliberadamente para a honra e glória do próprio Deus. E muitas vezes nós preferimos ficar em casa, agora que os cultos presenciais vão voltar, com a permissão de Deus aos poucos, mas que vão começar a voltar. Você pode correr o risco de reclamar no seu coração e dizer, puxa vida, estava tão bom eu aqui na minha comodidade da minha casa, no meu sofá, simplesmente assistir os cultos ao domingo à noite, agora eu vou ter que ter todo o trabalho de ir até a igreja, de me deslocar até a igreja. Que eles não tenham esse pensamento. Pense no privilégio que você tem de ter sido alcançado por Cristo e use das habilidades que Deus te deu para alcançar outras pessoas para o reino de Deus. Eu gostaria de extrair algumas aplicações desse texto para mim e para a sua vida, que é, busque compreender e entender o seu papel no corpo de Cristo. Nós precisamos nos colocar perante Deus com um coração humilde e quebrantado e pedir que Deus mostre a nós onde Deus quer que nós sirvamos na igreja, onde Ele quer que nós sejamos usados para honrá-lo e cultuá-lo e adorá-lo. Perceba que eu posso afirmar com toda certeza que você não foi chamado para ser um cristão que chega aqui no domingo, senta aqui, canta as músicas, recebe a palavra e vai embora. Você não foi chamado para ser um cristão que vem e esquenta o banco, como alguns dizem por aí. Você foi chamado para servir a Cristo. Você foi chamado para servir a Deus. Deus, ele não escolhe as pessoas para que as pessoas sejam salvas e venham e fiquem sentadas. Mas Deus nos chama para servi-lo, para honrá-lo e adorá-lo. E isso nós fazemos através das habilidades que são aperfeiçoadas por conta do evangelho que nos alcançou. Então, queridos, busque compreender o seu papel no reino de Deus. Não jogue fora a oportunidade de glorificar a Deus com as habilidades que Ele mesmo te deu. A gente não pode ser cristãos inúteis no corpo. Deus não nos chamou para ser inúteis.
E eu sei que isso soa um tanto quanto pesado, mas não faz sentido Cristo chamar alguém para não fazer nada. À medida que nós nos deparamos com o Evangelho e somos exortados e moldados pela palavra de Deus, nós entendemos, ou deveríamos entender, que precisamos servir a Deus, que precisamos buscar a Deus, e isso gera em mim e você o desejo de servi-lo, de adorá-lo. E uma vez compreendendo o meu papel no corpo, nós somos capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que nós encontramos nos 2 primeiros versos do capítulo 12. Ou seja, querido, servir a Deus é um privilégio, não é um fardo. Eu não sirvo a Deus, se eu não sirvo a Deus com as capacidades que Ele me deu, eu não consigo experimentar qual é essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fato é que a vontade de Deus vai se cumprir na sua vida, quer você sirva ou não. Mas a maneira como você vai viver a sua vida e desfrutar da vontade de Deus para a sua vida, de certa maneira, depende de como nós cumprimos o nosso papel, honrando e glorificando a Cristo aqui na terra com os nossos dons. Se você não sabe onde você se encaixa no reino de Deus, no corpo de Deus, para servir, releia o capítulo 12 inteiro. Foque nos versos 1 e 2, porque ao entendermos que as misericórdias de Deus se renovam na nossa vida dia após dia, nós devemos nos apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Nós não devemos nos conformar com este mundo, com o século, mas nos transformar pela renovação da vossa mente, baseados na palavra de Deus. Deus não nos deu os dons para ficarmos limitados ao culto. Deus não nos chamou para ficarmos sentados. Deus nos chamou para servir, e o serviço não se restringe aos domingos. Que você possa buscar ser a pessoa equilibrada, ser um filho de Deus sensato, humilde, entendendo o seu papel, tomando a decisão de servir a Deus na sua casa, no seu trabalho, na igreja, e que a partir da semana que vem, com a volta dos cultos, que você não encare essa volta como um recomeço, mas que você encare como uma continuidade no projeto de servir, no projeto de adorar, no projeto de colocar em prática aquilo que Deus te chamou e me chamou para fazer, que é honrarmos e glorificarmos a Ele através dos dons que Ele mesmo nos concedeu, para que no final de tudo, Ele seja o único glorificado, exaltado e honrado através da minha e da sua vida. Vamos orar. Deus, peço que o Senhor nos ajude no desafio de colocarmos em prática os nossos dons, de honrarmos ao Senhor através de nossas vidas. Pai, te peço que possamos ser conhecidos como igreja em Ribeirão Preto, como uma igreja que te serve, como uma igreja que te honra, te adora, e sabemos que isso vem à medida que colocamos em prática o que fomos chamados a fazer, que é te servir e te adorar através das habilidades que o Senhor mesmo nos deu, Pai. Peço que o Senhor nos ajude, nos instrua e nos auxilie mediante a Tua palavra, para que possamos ser sensatos, equilibrados e moderados à medida que pensarmos sobre nós mesmos, à medida que buscarmos os nossos dons, as nossas funções no corpo e à medida que colocarmos elas em prática, encorajados pelo Senhor, reconhecendo que servir ao Senhor é um privilégio. Pai, peço que o Senhor continue cuidando de nós, nos capacitando em Cristo e para a honra e glória do Senhor. Isso é que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos 2 avisos importantes para dar a você nessa noite. O primeiro deles é em relação ao nosso retorno aos cultos presenciais, que nós retornaremos no próximo domingo, dia 6 de setembro. Você terá que fazer uma inscrição prévia para participar de um dos 2 cultos
que serão aos domingos, um de manhã, das 10 às 11 horas da manhã, e o outro culto à noite, das 19 às 20 horas. Ambos terão a mesma liturgia e a mesma pregação. Então, se você desejar participar presencialmente de uma dessas duas programações, você precisará entrar no site da igreja, que é www.ipribeirãopreto.org.br, e fazer a sua inscrição. Se você é família, você deverá fazer a inscrição de todos os membros da sua família individualmente. Então, você que deseja participar dos nossos cultos presenciais a partir da segunda-feira agora, dia 31 de agosto, no site da igreja, você terá disponível ali o link para você entrar e fazer a sua inscrição. A secretaria da igreja poderá também auxiliá-lo nas suas inscrições às terças e quartas-feiras por meio da nossa secretária Misma. Então você precisará ligar aqui na igreja caso você tenha dificuldade para inscrever-se numa das programações, a nossa secretaria poderá auxiliar você. As nossas inscrições, irmãos, serão de segunda até o sábado que antecede as programações ao meio-dia. Então, nós temos vagas limitadas por questões protocolares e nós contamos com a sua compreensão e também contamos com o seu entendimento nesse sentido. O segundo recado importante, queridos, é sobre uma programação de um encontro de casais que nós faremos no sábado, dia 19 de setembro. Nessa data, nós teríamos o nosso retiro de casais ali em Águas de Lindóia, mas por questões que nós estamos enfrentando da pandemia, nós cancelamos o retiro neste ano, porém, nós aproveitaremos o preletor. O preletor é o pastor Jonas Madureira, ele estará conosco online pela plataforma Zoom no sábado, dia 19 de setembro. Nós teremos aqui um bate-papo bíblico e franco sobre casamento e relacionamentos conjugais com o pastor Jonas Madureira. Faremos isso, como disse, pela plataforma Zoom. E aí eu peço que você aguarde futuras informações para que você possa participar conosco desse encontro especial de casais no dia 19 de setembro, às 20 horas. Queremos que você, como casal, participe conosco, fique atento e que Deus abençoe você ricamente. Irmãos, é uma alegria nós estarmos com toda essa equipe revelando para você e com o meu voto de gratidão como pastor e certamente do conselho também por esses irmãos que voluntariamente, neste domingo, estamos encerrando o nosso 24º culto gravado, porque a partir do domingo que vem, dia 6 de setembro, nós estaremos retornando aos nossos trabalhos presenciais. Jesus Cristo tem um episódio muito marcante na vida de um jovem ali em Lucas capítulo 9, quando esse jovem, que motivado pelos acontecimentos vistos na vida de Jesus, se dispõe a ser um discípulo, e Jesus então traz uma palavra para ele dizendo: olha, as raposas não têm onde dormirem, eu não tenho lugar fixo, eu caminho, eu prego o evangelho. E nesse desafio de Jesus Cristo a esse jovem então resolve olhar para trás, dizendo para Jesus que ele só iria seguir a Jesus e servir o reino uma vez que ele tivesse tempo. E Jesus, ali em Lucas, capítulo 9, verso 62, diz o texto que você conhece: aquele que tem colocado as mãos no arado, eles não podem olhar para trás no reino de Cristo. Uma palavra minha de gratidão a todos esses irmãos que todas as quintas-feiras, desde da metade do mês de março, se reúne aqui para trazer a você o culto aos domingos gravado. Aos pastores, seminarista Pedro, pregando, aos irmãos que tocam instrumento, aos irmãos que cantam na equipe de louvor, esses irmãos que decidiram colocar as mãos no arado e seguirem firmes, primeiro para a glória de Deus, para o projeto
do seu reino em Cristo Jesus e gravar o culto para que você na sua casa tivesse essa comodidade, mantendo-os conectados com Deus aos domingos às 19 horas. A partir do dia 6 de setembro, nós estaremos nos reunindo aqui presencialmente, mas Paulo, quando recomenda aos romanos a quem honra, honre, nós devemos honrar esses irmãos. Eu quero orar pela vida de cada um destes que estão aqui comigo, ao meu lado e atrás de mim, irmãos que se dispuseram a servir ao Senhor, não medindo tempo, hora, esforço, tendo coragem de enfrentar o que nós estamos enfrentando nesses tempos difíceis para trazer a você aquilo que você usufruiu aos domingos. Então, quero orar com eles nesse instante e também peço à igreja que está nos vendo e ouvindo e aos irmãos que nos acompanhem também em espírito de gratidão. Oremos juntos. Pai, muito obrigado pela vida desses queridos irmãos que decidiram, ali no mês de março, formarem essa equipe para produzirem os cultos aos domingos. E nós queremos rogar ao Senhor que tua mão abençoadora esteja estendida sobre a vida deles e de suas famílias. Obrigado pela disposição deles, ó Deus. Obrigado pelo tempo de investimento que eles decidiram em seus corações de maneira voluntária serem instrumentos nas tuas mãos para servir a igreja nesse tempo onde nós não podíamos ainda nos reunir presencialmente até este domingo, no dia 30 de agosto, estarmos levando aos irmãos o período de culto, de louvor e de adoração. Rogamos ao Pai que de uma maneira muito especial o Senhor esteja considerando cada um destes como servos fiéis, que não olharam para trás e seguiram avante nessa figura que vemos em Lucas capítulo 9, com as mãos no arado, não levando em conta, mas com responsabilidade o que poderiam enfrentar, para servirem na disposição e no amor pela Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto. Muito obrigado pela vida deles, ó Deus, muito obrigado porque nós podemos saber e ter a convicção de que essas vidas se dispuseram e continuarão se dispondo para o reino do teu Filho amado Jesus Cristo nesta cidade. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os nossos irmãos aqui, que Deus abençoe você ricamente.